Fala, jovem, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Os Dias da Minha Mocidade, um programa que já está no ar há algum tempo e que muitas pessoas têm nos procurado para falar da alegria de assistir. É isso mesmo. Você que está assistindo, você jovem, você que eventualmente já não é tão jovem, é menos jovem um pouquinho, não tem problema, compartilhe, curta, comente aqui nos comentários, porque você vai fazer com que esse conteúdo ganhe mais relevância e chegue a um número maior de pessoas. E nós também já estamos com a nossa programação através de diversos canais, num sistema que chamamos de multiplataformas. Por exemplo, se você está no estado do Espírito Santo, você já consegue assistir pelo canal 16.2 em TV aberta. É isso mesmo. Se você tem as TVs da Samsung ou da LG, você pode baixar o aplicativo da Rádio Manaim. Se você quiser, você ainda pode usar o Chromecast. Através do seu celular, você duplica a imagem e a imagem aparece na TV. Ou seja, há diversas maneiras de você nos assistir. E, claro, o canal 126 do Sistema RO da Embratel e o canal 85 da Sky Livre, para quem tem aquele sisteminha, antena parabólica para Sky ou para Embratel. A gente está falando em diversos meios, diversos canais, no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, ou seja, você tem diversas formas de acompanhar a nossa programação, tá bom? Então, não deixe de estar seguindo esse conteúdo, a gente tem uma sequência maravilhosa no YouTube, tem todos os programas. E agora, você vê quem está hoje no estúdio participando, eu volto para essa câmera aqui, aqui a turma, essa turma bonita de jovens que está presente ao programa hoje. Eu começo cumprimentando o pastor Júlio Filgueiras. Pastor Júlio, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Josias, jovens e todos que participam conosco dessa programação. Muito bem, interessante o tema que o pastor Júlio vai comentar, vai conversar com os jovens hoje, você vai ver. Karina, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Paz do Senhor, pastor Josias, paz do Senhor, pastor Júlio, aos jovens aqui presentes, eu também que estão nos assistindo, a paz do Senhor, a alegria está aqui. Karina, tem duas informações importantíssimas para você dar. Uma é o tema do programa de hoje. Sim. E outra, de onde são os nossos jovens convidados? Sim, pastor, o tema do nosso programa hoje vai ser Superando Mágoas. Muito bom, superando Tema do nosso mágoas. Cotidiano, da caminhada do jovem na presença do Senhor. E os jovens que estão aqui presentes, vou falar o nome deles rapidamente, depois eles vão se apresentar. São jovens da área de Guarapari, que fica aqui ao sul do estado do Espírito Santo. Mais ou menos uma hora e meia de carro, né? É pertinho. Guarapari é quase uma Minas Gerais aqui no litoral, né? Para quem não mora aqui na região, isso é uma coisa que se fala e que se brinca muito aqui, porque os mineiros gostam muito de vir a Guarapari, principalmente no verão. E aí a gente brinca que tem um sotaquezinho mineiro lá em Guarapari. Mas segue, Karina. Sim, vou falar o nome dos jovens, depois eles vão se apresentando. E a primeira jovem, logo em seguida, já pode fazer sua pergunta, tá? Vamos lá. O jovem Fernando, William, Ana Júlia, Amanda, Gabriel e Beatriz. Vamos começar, pastores? Vamos lá. Então, para a sua primeira jovem, pode fazer sua pergunta. A paz do Senhor, pastor Josias, pastor Júlio, aos jovens que nos assistem, a paz do Senhor. O meu nome é Ana Júlia, eu sou da ICM de São José, eu sou ovelha do pastor Carlos Barbosa. No nosso dia a dia, nós estamos expostos a diversos sentimentos, seja a alegria, a tristeza, a euforia, a decepção e também a mágoa. Eu gostaria de saber como que fazemos para identificar que aquilo que nós estamos sentindo é mágoa. Bem, vamos lá. A mágoa, geralmente, ela está ligada a um ressentimento. A gente pode sentir tristeza, a gente pode sentir angústia, são sentimentos naturais, como a mágoa também. Mas a mágoa, geralmente, ela tem uma pessoa do outro lado. Então, por exemplo, você não sente mágoa do seu celular que acabou a bateria no meio de uma reunião. Você não sente a mágoa de um objeto. Você pode ficar aborrecida, pode ficar triste por algum motivo. Você não sente mágoa do carro, Josias, que estragou no meio da estrada. Você não sente mágoa de uma coisa ou de um objeto. Geralmente, essa mágoa, ela é direcionada a alguém. Geralmente tem um nome por trás. Pode ser uma rejeição que você sofreu, pode ser uma expectativa que você tinha sobre alguém e essa expectativa foi frustrada. Então, a mágoa, geralmente, ela traz um sentimento, um ressentimento e tem outra pessoa do outro lado.
E geralmente é uma pessoa que você tem uma certa consideração, ou até pessoas que a gente ama. Dificilmente você vai ter uma mágoa de alguém que você não conhece. Por exemplo, você escuta uma frase na rua, você está no trânsito, alguém diz uma frase ofensiva, depreciativa. E você chega na sua casa e escuta essa mesma frase da sua mãe. Essa frase tem um peso diferente. Você escutou de alguém que não significava tanto para você, porque você não tem convivência com essa pessoa, e agora você escuta essa mesma frase do seu pai, da sua mãe, ou de alguém que você ama muito. Tem um peso diferente. Então, geralmente, essa mágoa, esse ressentimento, ele está ligado a alguém que você tem uma certa expectativa nessa pessoa. Você espera um acolhimento, você espera amor, você espera um reconhecimento de um trabalho, esse reconhecimento não aconteceu. Então, geralmente, o ressentimento, a mágoa está ligada a esse tipo de sentimento com alguém. E um ponto importante sobre a mágoa também é que ela faz parte da vida. Em alguns momentos da vida nós vamos nos magoar com alguém, naturalmente, e em outros nós vamos até magoar alguém, até sem querer. Você passa por uma pessoa, a pessoa te deu bom dia e você não percebeu, a pessoa fica magoada, você nem sabe que isso aconteceu. Então a mágoa faz parte da vida, mas nós temos que saber lidar com esse tipo de sentimento. Muito bem. Está respondido? Tá sim. Muito bem. Você falou, Júlio, sobre a gente agir ou outra pessoa agir e por vezes, não há a percepção de que aquela atitude trouxe ou gerou uma mágoa, né, no outro. Eu me lembro de uma experiência, há muitos anos, de uma jovem, e ela me procurou e me disse o seguinte, que ela tinha um problema sério com uma outra irmã, as duas do grupo de louvor, e ela não falava com a outra irmã. E eu falei, por quê? Não, porque um dia ela me olhou diferente, me olhou atravessado, eu não gostei daquilo, e a partir daí a gente não se fala, a gente tem um problema e tal. Aí eu falei para ela assim, mas vem cá, e é só isso? Parou aí? Né? Não vai haver uma atitude que mude essa situação? Não, a atitude tem que partir dela. Eu falei, não, você vai lá e você pede perdão a ela. Mas eu falei, perdão, eu vou pedir perdão se eu não fiz nada? Eu falei, não, você vai lá e vai pedir perdão. Ela disse, eu não consigo. Muito bem. Agora, a partir de agora, a sua experiência é com o Senhor. Você vai orar ao Senhor por esse motivo. E acabou a conversa. Passaram-se alguns dias e ela me procurou para me contar quão maravilhosa foi a experiência dela ter procurado a irmã, Que bênção. conversado com a irmã, e as duas chegarem à conclusão de que não havia motivo nenhum para se tratarem assim, se tornaram grandes amigas, né, por conta de algo que nenhuma teve intenção de fazer, nem a outra, mas o adversário ele joga essas sementes, né, e aí a questão da mágoa, existe um aspecto além, que é o fato de que essa mágoa ela esteja acontecendo entre irmãos na igreja. Aí já é pior ainda, é como se fosse um estágio mais complicado. Não que se não for irmão esteja certo, não, está errado. Mas entre irmãos isso precisa ser resolvido. Sem dúvida. Precisa ser dirimido. Isso não pode acontecer. Senão Deus vai ter que escolher um dos dois para levar para o céu e o outro fica. Tá? Então isso ou não vão poder conviver no céu, o que não existe, né? Então, isso precisa ser resolvido. Eu acho interessante essa abordagem que você fez, no sentido de que não se pode simplesmente deixar isso sem uma solução. É preciso que haja uma solução. Amém? Sim. Bom, vamos seguir? A gente já vai trazer um jovem de fora. Isso. Não é isso? Todo mundo sabe que a gente sempre pede que jovens gravem nas suas participações, para a gente falar de fora, porque o jovem não está aqui no estúdio agora, na gravação do programa, a gente todo junto aqui, e a participação também vai vir de Guarapari, sendo que é um irmão que é ovelha do pastor João da Mata, lá de Guarapari, querido pastor João da Mata. É o Christian Araújo Boscato, que vai contar uma experiência. Fala, jovem. A paz do Senhor Jesus, meu nome é Christian, eu sou de Guarapari,
da área do Country Club, né, do ministério do pastor Carlos Barbosa. A experiência que eu tenho para contar hoje é de uma pessoa próxima a mim, que essa pessoa, quando ela era ímpia, ela não conhecia o Senhor, ela tinha uma mágoa muito forte do pai dela, né, devido a traumas da infância que ela sofreu com o pai, e assim que ela conheceu o Senhor, ela orou ao Senhor para estar esquecendo, para estar perdoando, e o Senhor libertou ela de tal forma que ela até esquece desses casos que ela teve no passado com os pais, com o pai dela, e hoje ela tem uma total convivência perfeita com o pai, e o Senhor libertou a vida dela. Paz do Senhor Jesus. Obrigado, Christian, por sua participação. Um abraço para todos os nossos irmãos aí em Guarapari. E aí, Julinho, como é que você pode... o que você traz para nós, você comenta essa experiência? O mais importante dessa experiência é que houve uma operação de Deus no coração dessa pessoa. A mágoa realmente, ela traz essa divisão, ela traz separação, ela traz angústia para a pessoa. Não é um sentimento que a pessoa muitas vezes escolhe. Ela simplesmente invade o coração e a pessoa se vê refém daquele sentimento. Inclusive, esse assunto, a mágoa, é um assunto constantemente falado nos nossos seminários. O pastor Luiz Eugênio muitas vezes abre o seminário falando da mágoa. Por quê? Porque é algo comum. A gente vive com esse sentimento todos os dias, faz parte do relacionamento humano. As pessoas que convivem mutuamente, às vezes sem querer se ferem, há uma mágoa de um lado, do outro lado, às vezes a pessoa também está magoada, ou às vezes nem sabe que está acontecendo isso, mas nós temos o Espírito Santo para operar, para libertar, para refazer laços que foram rompidos. Há um aspecto interessante nessa experiência do Christian, é que foi o sinal da experiência dele com o Senhor. Da conversão, né? Da conversão dessa dele. pessoa. Para você ver a importância de se resolver uma situação Sem como dúvida. essa. É um sinal. E me permitam registrar mais uma experiência aqui, que aconteceu numa das viagens da Missão Amazônia. Há muitas escolas naquela região, e nós fazemos um trabalho nas escolas de evangelização com crianças, jovens, adolescentes e tal. E havia uma jovem, adolescente para jovem, que ela pediu oração. E a luta dela era o pai, e eu fiz associação com essa experiência do Christian. A luta dela era o pai, que era muito rígido, muito duro com ela e tudo mais. Bom, então quando terminou aquela palavra que abriram para que nós pudéssemos dar, e começamos a orar pelas pessoas, e essa jovem pediu oração e ficou esperando para receber a oração. Como ela não chegou em casa na hora habitual de chegar, o pai dela foi na escola saber o que tinha acontecido. Ela estava de joelhos, recebendo imposição de mãos, e o Senhor começou a falar em línguas e interpretação. E o pai entrou na sala de aula, viu aquela cena e se aproximou para ver o que estava acontecendo. Reconheceu a filha e se aproximou. E na palavra profética, o Senhor falou com ela, que conhecia o seu coração. Ninguém sabia, ninguém nunca tinha visto essa jovem. Conhecia o seu coração, sabia da mágoa que ela tinha com o seu pai, dos problemas que ela nutria, né, de tristeza, de mágoa com o seu pai, por conta dos problemas em casa. E o pai dela ouvindo a palavra profética do lado. Essa menina chorou muito. No final daquela oração, quando o Senhor falou ali com ela e tal, que ela se levantou, o pai delas também estava chorando. Glória a Deus. Os dois se abraçaram. E o Senhor operou uma bênção naquele lar, naquela hora. Então, a mágoa, ela muitas vezes é mais difícil e mais importante de ser vencida até do que outras coisas que nós precisamos deixar para trás para viver a obra. É importante isso, você que está assistindo, entender que a mágoa não é só um probleminha que você deixa guardado numa gaveta. Não, isso é uma dificuldade, isso é um problema para a sua vida espiritual. E as experiências que estão sendo comunicadas aqui, elas comprovam isso. Amém? Amém. Karina, vamos seguir? Vamos, pastor. Tem mais um jovem aqui do estúdio querendo fazer pergunta. Fica à vontade. Paz do Senhor, pastores, paz do Senhor, jovens que nos assistem, nos lares aí, jovens de todas as idades, né, pastor? A minha pergunta, assim, nós sabemos que na nossa vida
nós temos que lidar, né, com esse sentimento. Esse sentimento é presente em nossas vidas, né? E a minha pergunta é, quais são os efeitos desse sentimento na nossa vida? Olha, nós temos uma mensagem que já foi pregada muitas vezes pelo pastor Gedeuti em muitos seminários, que era uma palavra sobre a mente. E ele abordava esse assunto da mágoa. Porque a mágoa, o ressentimento, ele traz uma série de enfermidades espirituais, até na parte emocional, é algo que desgasta relações familiares, casamentos. O próprio pastor Gedeuti faz menção aos carros ferrados, que eram coisas dificílimas de serem vencidas, mas que eram possíveis pelo poder do sangue de Jesus. E esses carros ferrados, né, que eram fortíssimos nas batalhas, ele chega a mencionar que isso está dentro de nós. É a nossa mente, que é o maior campo de batalha hoje. E as pessoas se tornam reféns da sua mente. Né? Ele até usa um exemplo. Você tem uma pessoa magoada de um lado, do outro lado, a pessoa que magoou, que às vezes nem sabe, está dormindo um sono tranquilo, e você perde uma noite de sono, você não para de pensar naquilo, você fica remoendo aquilo. Então a mágoa, ela destrói diversos relacionamentos, casamentos, amizades antigas. Por quê? É um sentimento corrosivo para o coração. Muito. É um sentimento nocivo. Então, é um assunto que já tem sido abordado em seminários. O pastor Gedeuti tinha essa aula sobre a mente para mostrar a importância disso estar bem resolvido dentro de nós, e nós só vamos conseguir vencer isso pelo Espírito Santo. Glória a Pelo Jesus. amor de Deus, que é o vínculo da perfeição, que torna tudo perfeito, que refaz esse vínculo entre a igreja, e é o amor de Deus. Perfeito, é isso mesmo. Né? Pelo ser humano, na sua característica, no seu, Não tem jeito, né, de dizer. na sua emotividade, no seu orgulho. É muito difícil. Mas o Espírito Santo é um remédio poderosíssimo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos seguir, Karina. Vamos seguir. Tem mais uma jovem aqui do estúdio. Pode fazer sua pergunta, amor. A paz do Senhor Jesus, pastor Júlio, pastor Josias, a todos os irmãos que nos acompanham. Eu me chamo Amanda, sou da Igreja de São José, do Ministério Carlos Barbosa, pastor Carlos Barbosa. E eu gostaria de saber quais os ensinamentos que a Bíblia nos traz sobre a mágoa. Bem, há um texto na Carta aos Efésios, capítulo 4, verso 31, que ele já começa dizendo o seguinte: livrem-se de toda a amargura. A mágoa não pode permanecer no coração. É um sentimento que vem, mas ele precisa ir embora. Ele não pode ficar. Em Hebreus 12, 15, se puder até projetar para os que estão assistindo, cuidem-se que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Ou seja, a mágoa é como uma raiz de amargura que fica dentro do coração. E enquanto é uma raiz, está ali escondida, é um sentimento, mas ele pode brotar. E há, inclusive, aqui um alerta, uma advertência. E contamine a muitos. Ou seja, às vezes a pessoa está com uma mágoa. Um exemplo aqui na família. Você tem um familiar magoado. Aquela mágoa é uma raiz de amargura. Ela brota, ele começa a falar daquela mágoa para os seus familiares, espalha aquela mágoa entre a família. Pronto, as pessoas são contaminadas por aquela mágoa e você tem uma divisão dentro da família. A família não está mais unida como antes, os filhos já se dividiram, uns para uma parte, outros para outra. Isso pode acontecer em qualquer círculo onde há relacionamentos humanos, até dentro da empresa, no trabalho. Se tem uma pessoa magoada, aquela raiz de amargura está no coração, o Espírito Santo não tirou, ela brota. A pessoa expõe aquilo e muitas pessoas são contaminadas através daquilo. Ou seja, a mágoa é uma doença contagiosa. Ela passa. Você pega a dor daquela pessoa e muitas vezes você nem ouve o outro lado. Né? Às vezes você tem uma situação que é realmente uma investida para causar esse tipo de desgaste, para dividir uma família, por exemplo. Você falou de uma doença contagiosa e uma doença que evolui. Ou seja, Sim. O doente, quando a doença evolui, ele piora na doença. Sem dúvida. Então, é uma doença que vai ter outra etapa e outra etapa e outra etapa, vai se agravando e pode derrubar, pode matar. É verdade.
Não é isso, É Júlio? verdade. Esse tema de hoje é um tema muitíssimo importante para nossa reflexão, para o nosso conhecimento, para você jovem, para você que não é tão jovem, ou seja, a mágoa às vezes dura por anos. Muitos né? anos. É algo que, quer dizer, no que diz respeito ao ser humano, à mente, ao coração do homem, ela pode durar anos, a não ser que a gente realmente abra o coração e deixe o Espírito Santo ocupar esse espaço que está sendo ocupado pela mágoa. E essa é a vontade de Deus, né, pastor Josias? O Espírito Santo quer nos libertar, quer tirar esses carros ferrados, quer libertar a nossa mente para que a gente possa servir o Senhor com liberdade, com alegria, conviver entre os irmãos, conviver em família. Essa é a vontade do Senhor. Né? Uma das experiências do ministério, Júlio, que nós trazemos no ministério, nosso ministério ele é muito forjado na prática, no dia a dia, né? A gente aprende, a gente tem uma forma diferente da formação do pastor do ponto de vista do conhecimento, que são os nossos seminários, e que todos participam, e enfim, as reuniões de pastores e tudo mais, mas o pastor ele é formado continuamente. Uma vez uma jornalista me perguntou sobre isso, como é que é a formação do pastor, se também é em 4 anos. Eu falei assim, não, é 40, né? Porque a gente vive todo dia aprendendo e construindo o ministério. Por isso as experiências que a gente traz. E eu me lembro de um pastor nosso que diante de uma situação adversa, haviam 2 grupos dentro da igreja que estavam, isso que você falou, né? A mágoa aflorou, né? E a coisa foi compartilhada e criou-se 2 times, 2 grupos diferentes e opostos, né? Adversários dentro da igreja. Tem condição, você não consegue viver, mas não há liberdade para o Espírito Santo operar onde existe um pensamento desse. E eu me lembro o dia que ele marcou uma reunião com esses 2 grupos. Eram grupos ainda pequenos, né? Ele marcou uma reunião para resolver esse assunto. E assim, os 2 grupos se prepararam com argumentos e para esse dia, né? Para um rebater o outro e tal. E chegou no dia, nós entramos na sala, eu estava na época diácono, e nós entramos na sala, onde ia ter essa reunião, os 2 grupos sentados um de um lado do outro, um grupo pequeno de pessoas. E o pastor só falou assim, olha, a mágoa, o ressentimento, o problema de relacionamento é do homem. A solução é do Espírito Santo. Então, nós vamos para uma outra reunião aqui do lado, porque eu preciso reunir os diáconos, e vocês vão resolver entre vocês. Vão conversar, vão colocar tudo em ordem, a gente só vem orar por vocês. E nós saímos. Houve um primeiro sentimento de frustração do grupo, porque eles queriam muito debater ali com a presença do pastor, para o pastor dar razão a um ou a outro. Nós fomos para o lado, eu confesso que eu sentei perto da porta, porque eu queria ouvir o barulho de um jogando o banco na cabeça do outro e tal. E 20 minutos depois nós voltamos, elas disseram assim, não, espera mais um pouquinho e tal, nós, tá bom, 10 minutos depois voltamos e o pastor falou assim, olha, agora não vou esperar mais não, tá na hora. Amém, amém, tá resolvido, pastor. Ajoelha aí, orou, o Espírito Santo libertou, deu a bênção e eu aprendi. Aquilo me trouxe um aprendizado nessa questão do ambiente. Repito, principalmente o ambiente dentro da igreja. E é exatamente ali que isso não pode acontecer. E o adversário muitas vezes joga essa semente e traz uma dificuldade. Uma não. A partir dessa dificuldade traz muitas outras, né? A gente tem que tomar conta com isso. Bom, a gente vai agora ouvir a palavra do pastor. Não é isso, Karina? Fala, pastor. Isso, muito bem. Quem vai trazer uma palavra para nós hoje é o pastor Vander de Souza, que ele é da igreja São Gabriel, né, do bairro São Gabriel, em Guarapari, e vai trazer uma mensagem para nós. Fala, pastor! A paz do Senhor a todos os jovens e todos que nos assistem. É uma grande alegria poder participar deste programa. Nós queremos deixar para os jovens e para aqueles que nos assistem uma breve mensagem. Está no texto do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36, que diz: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus é o maior exemplo de perdão
que nós podemos ter na palavra. Ele perdoou até no momento da crucificação, quando pediu ao Pai que não lhes imputassem aquele pecado, que não sabia o que fazer. Então, o perdão é um sentimento que precisa ser alcançado. E isso só se alcança através de uma operação do Espírito Santo que revela Jesus às nossas vidas. E ele nos livra de todo sentimento, de angústia, de mágoa, tudo aquilo que traz, que consome o homem neste tempo, só Jesus pode libertar, através do Espírito Santo dele, e atua no meio da igreja e no coração daqueles que abrem o coração para esta operação do Espírito Santo. E assim fica esta breve mensagem para os nossos jovens e a você que lhes assiste. A paz do Senhor. Amém. Obrigado, Wander, por sua participação. Abraço aos irmãos aí em São Gabriel. Temos aqui representantes, dessa igreja, estão conosco aqui. Uma alegria ter a participação do companheiro aí de Guarapari. Bom, a gente está caminhando para o final desse programa. Júlio, agradeço a sua presença. Temos ainda a continuidade na semana que vem desse mesmo tema, Vamos debater um pouquinho mais sobre esse assunto, conversar um pouquinho mais. Obrigado por estar conosco aqui. Eu que agradeço, pastor Josias. É um prazer estar com vocês aqui. Amém. Minha colega Karina, paz do Senhor. Pai do Senhor, pastor Josias, pai do Senhor, pastor Júlio, aos jovens presentes, aos irmãos também que estão nos assistindo. Vou agradecer a nossa equipe de produção, Raíssa, Nini, Vieu, Thalisson. A gente está ali sempre tentando fazer o programa da melhor forma possível, ajudando, trazendo esses temas maravilhosos. E também aos jovens que estão nos assistindo, não só os jovens, a todos que estão nos assistindo. Não se esqueçam de compartilhar, aproveita, manda para alguém que está precisando, que você acha, ou você, por um amigo de Você tá magoado com alguém, manda o link desse programa. Aproveita o momento, quem der, aproveita, senta, conversa e recebe a bênção do Senhor. Muito bem, a Karina falou sobre a equipe de produção, é isso mesmo, são eles que carregam o piano. Se foi bom, a culpa é deles, se não foi, a culpa é deles. Então vocês já sabem disso. Mas é uma bênção, é um grupo que traz e prepara realmente todas as coisas para esse programa. Aos jovens de Guarapari, uma alegria tê-los conosco aqui. Semana que vem a gente continua com esse tema, tá bom? Paz, Senhor. Amém. Chegamos então ao final de mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. E eu quero alertar você o seguinte, não é só esse conteúdo voltado para os jovens, tá? Por exemplo, você que assiste a TV Manaim, todos os dias nós temos 2 vezes por dia conteúdos voltados para os jovens que você pode assistir, não só os Dias da Minha Mocidade, mas agora também uma outra sequência de conteúdos, de programas feitos para esse público. Então fique ligado na nossa programação. E se está no YouTube, não esqueça, curta, comente, compartilhe. Semana que vem, se Deus quiser, a gente volta, tá bom? Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.